Alô, alô. Então vamos lá. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Nós vamos então dar início à audiência pública sobre a Lei Orçamentária Anual de 2015. Então, o que é isso? Nós já tivemos o PPA, que é um planejamento macro para 4 anos. Depois você tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já foi aprovada esse ano. E agora é a PORVA, é o dinheiro mesmo e os projetos que foram escolhidos para serem feitos. Então é muito importante que todos participem para entender como é que funciona a mecânica. Eu até pedi que tivesse aqui o pessoal de Conselho de Educação, Conselho de Segurança, Conselho, para poder o pessoal começar a participar, ok? Então vamos lá. Eu pediria que todos desliguem então os celulares, né, para não atrapalhar, inclusive o meu. Depois vai ser aberto as perguntas para que vocês deem as sugestões. Vamos em frente. É uma frase do William Shakespeare, que a gente sempre inicia com uma mensagem positiva, né? Nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade. Nós vivemos num país onde a corrupção é latente em todos os partidos, ok? Nosso Congresso hoje está poluído de gente ruim, mas tem gente boa também. Então nós temos que começar a valorizar a honestidade, principalmente dando os exemplos na nossa cidade, que é pequenininha, e um está de olho no outro cobrando para poder a gente ter uma gestão séria, que a cidade possa progredir sem que haja nenhuma desvio de verbas, desvio de finalidade e assim por diante. Vamos lá. Então, o dinheiro público é da sua conta, sim. Nós temos que saber que o dinheiro público é seu, ok? É a contribuição sua. Então, nós temos que começar a valorizar o dinheiro público. Ok? É da nossa conta, sim. E temos que começar a abrir o portal da transparência lá e começar a acompanhar as verbas que são repassadas para os municípios, para os estados e para a União. Então nós temos que ter noção das coisas. Vamos em frente. Todo cidadão pode ser fiscal das contas públicas, né? Então fique de olho. Transferência de recursos. Nós temos que acompanhar os recursos públicos transferidos da União para os estados, municípios e Distrito Federal. Nós temos que acompanhar isso, o povo tem que começar. Todo mundo usa a internet hoje, Facebook e tal, mas o que precisa mesmo ninguém faz. E está tudo disponível lá porque é lei. Não é a favor, não. O cara tem que colocar lá porque é lei. Ok? Transparência, é isso que nós estamos procurando. Então, a administração pública é transparente. É muito importante dar o retorno para a população daquilo que nós estamos fazendo. Né? Até porque é dinheiro do povão que está aqui, o salário nosso é pago pelo povão. Então nós temos que dar retorno para esse pessoal. Essa transparência é muito interessante, porque nós vivemos num país onde a corrupção é latente, infelizmente. É com tristeza que eu tenho que reconhecer. Então o que aconteceu? A partir do ano 2000, foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? Depois criou o CGU, que é a Corregedoria Geral da União. Aí tem o portal da transparência, regulamentação do pregão eletrônico, para que não haja favorecimento a empresas, né? Cartão obrigatório do Siconv, cadastro, vamos falar sobre cada um deles, cadastro de empresas idôneas, lei complementar 131, a Copa é coisa particular, que é um evento, o plano de ação OGP, que foi criado pelo Barack Obama, porque a honestidade acontece, tem que ser entre as nações também. A ONU se reuniu para poder coibir a corrupção, não é só no Brasil, todos os países, para que o dinheiro seja canalizado para as fins sociais mesmo, para acabar com a falcatrua, é isso que nós temos que fazer. Vamos falar sobre elas então. Essa transparência, ela tem série de medidas para poder conter a corrupção. Então, o que foi feito até agora a respeito disso? Vamos ver a Lei de Responsabilidade Fiscal primeiro. Ela foi criada no ano 2000, né? E define responsabilidades e deveres do administrador público em relação aos orçamentos da União, dos estados, municípios, e abrange tanto o executivo como o legislativo e o judiciário. Então, essa lei foi o primeiro passo que foi tomado no sentido de se coibir
falcatruas, né? Desvio de verbas. Na sequência, os pontos mais importantes da lei de responsabilidade fiscal: limite de gasto com o pessoal, que é a folha de pagamento, que nós sempre combatemos nessa casa, né? Nós vamos falar sobre isso. Proibição de criação de despesas com duração continuada sem uma fonte segura de receitas, né? Você não pode criar despesas que não tem fim. A não ser, tem que ter fim. Você vai fazer, por exemplo, um poço profundo. Você tem 10 anos para pagar, mas tem que ter fim. Não fica aquelas despesas que não, se torna uma coisa comum, não acaba. Introduziu também restrições orçamentárias e criou disciplina fiscal. Esses são os pontos mais importantes da lei de responsabilidade fiscal. Vamos de frente. Então ela estabelece controle de gastos com o pessoal, etc. Vai para frente. Controladoria Geral da União. Foi criada para essa lei aí, 10.683, e ela assessora o presidente da República no desempenho das suas atribuições. Que o presidente da República quer saber o que está acontecendo em Iacanga, ele vai ter lá um link para poder ver o que está acontecendo em Iacanga. Ele vai ter uma visão bem pontual. Então ela serve para assessorar o presidente da República. Olha que interessante. No desempenho de suas atribuições quanto aos assuntos de providência no sentido do âmbito do Poder Executivo, seja atinentes, então, à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção. Vamos em frente. Cabe a ela também, dar o devido andamento às representações ou denúncias fundamentadas que receber, relativos à lesão ou ameaça, né, de patrimônio público. Então ela regulamenta tudo isso. Fiscaliza casos de omissão de autoridade competente, requisitando a instauração de sindicância, procedimentos, processos. Então ela faz toda essa parte de advocacia mesmo, de coibir, de correr atrás, de cobrar. Vamos para frente. Encaminha à Advocacia Geral da União os casos que configuram improbidade administrativa, indisponibiliza bens, faz o cara pagar, ressarcir o erário e outras providências nesse sentido. Vamos em frente. O portal da transparência também foi criado através de uma lei. Ele está lá na internet para qualquer um acessar, né? A sua principal finalidade é divulgar dados e informações dos órgãos de administração pública pela internet. Tá? Você tem que, tudo que você faz na prefeitura de obras, você tem que colocar na internet. Cada gasto que você tiver tem que estar lá. É lei, nem é obrigação. Não é ser chato com o prefeito, ele é obrigado a fazer por isso. Senão o Tribunal de Contas caceta ele, pô. Ele tem que fazer. É lei. Planejamento, orçamento autorizado da Câmara, todas essas execuções orçamentárias, folha de pagamento, tudo isso tem que estar no portal da transparência do município, da prefeitura. Ok? Vamos em frente. O pregão eletrônico também foi criado por uma lei. Por quê? Para acabar as falcatruas, favorecimento das empresas, né? Você vai fazer uma licitação, então todas as empresas vai ser feito via internet, né? O objetivo é dar maior acessibilidade, agilidade e transparência nos processos licitatórios, possibilitando maior competitividade entre os fornecedores e, consequentemente, reduzindo os custos das compras públicas. Fica mais barato para o município. Você tendo concorrência, o cara vai praticar o preço mais acessível às compras públicas. Em frente. Foi criado também o cartão de pagamento obrigatório, o SICONV, que é o Sistema de Gestão de Convênio de Contrato. É um instrumento de pagamento, gente, emitido em nome da unidade gestora, né? Então, esse cartão você vai pagar uma empresa que está fazendo a creche, por exemplo. As transferências que vêm de lá para fazer a creche que está sendo feita aqui, é tudo através desse cartão. Ok? Então, esse cartão registra tudo que foi feito nos mínimos detalhes para evitar que haja desvio. Ok? Agora o dinheiro nem entra mais na prefeitura direto, mas essas firmas que vêm direto, o cara já contrata, faz tudo certinho para evitar. Então está tendo é besteira alguém falar por aí que o prefeito está roubando. Mentira. Não tem mais como roubar, meu irmão. O cara pode dar umas mordidinhas aí, na coisa minúscula, mas o grosso mesmo não tem mais jeito. Só se ele for louco. Porque a cobrança está violenta, o peito está cada dia mais fino. Não tem mais jeito de fazer com a falcatrua, não. Os caras estão em cima. Então vamos para frente. E o que estão falando? Estão cadastrando empresas, porque tem muita empresa aí, nó cega também, que não cumpre contrato, faz falcatrua, trabalho escravo, esses negócios aí que subempreita, né? Então eles estão fazendo o quê? Estão cadastrando as empresas mais idôneas, né? Visando não somente a transparência, mas também o potencial técnico de cada uma, né?
E esses aspectos também são levados em consideração nos processos de compras públicas. Que o cara vai dar preferência para aquelas empresas que não dão problema para ele. Então até isso está sendo feito também, que é o cadastro das empresas idôneas, que chama 6. Também está tudo lá no portal de transparência. Você vai conhecer as empresas que estão lá. Vamos lá. Lei Complementar 131. Essa lei acrescenta dispositivos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Estabelece normas de finanças públicas voltadas à responsabilidade da gestão. Em outras palavras, determina a obrigatoriedade que você disponibilize em tempo real, por meios eletrônicos, as informações pormenorizadas sobre as execuções orçamentárias e financeiras da União, Estados e municípios, no caso, nosso município. Então, ela estabelece a obrigatoriedade de você divulgar via net todos esses gastos aí. Vamos em frente. Lei de Acesso às Informações, conhecido mais como LAI. Abrange os 3 poderes, também é regulamentada, né? Estabelece que o acesso às informações públicas é um direito fundamental de todo e qualquer cidadão. Então, qualquer cidadão, não é o vereador que vai lá perguntar para o prefeito, qualquer cidadão que está nos ouvindo tem direito a ter informações que ele achar que é necessário. Ok? Vamos em frente. O objetivo é combater a corrupção, aperfeiçoar a gestão pública, promover a inclusão de cidadãos nas ações governamentais, melhorar o serviço público, criar uma cultura de participação popular nos destinos do seu país, estado e cidade. Vale ressaltar, entretanto, que existem exceções. A prefeitura não vai dar todas as informações, são sigilosas, né, que é definida também na lei, a lei já, que quase é considerada imprescindível para a segurança da sociedade, e até pessoal, risco de vida, a segurança. Então, existem algumas informações que a prefeitura, conforme a lei, ela não vai poder passar, certo? Porque existe também as restrições. Mas a grande maioria, 90% das informações, inclusive não precisa nem cobrar, porque já vai estar no portal. É só você acessar lá no computador que você vai ver. Vamos em frente. Aqui já é a parte que, onde nós estamos aqui, já é 2010 isso aí, ó. Esse plano de ação nacional, ele é a OGP que chama, é um plano de ação governamental, ele já envolve países. Ele abre o leque, ele sai um pouco do Brasil já para pegar toda. Então é uma ação mundial que foi lançada em setembro de 2010 pelo presidente Barack Obama. O Brasil foi o primeiro país a ser convidado a participar. Trata-se de uma iniciativa internacional que pretende difundir e incentivar globalmente práticas governamentais relacionadas às transparências dos governos, acesso à informação pública e à participação social das administrações. Veja só. Nós começamos em 2000 com a lei de responsabilidade fiscal, a partir de 2010 nós já estamos, isso já está a nível mundial, para que todos os países atuem no combate à corrupção. Vamos lá. É uma parceria firmada então com a Assembleia Geral da ONU, participam 57 países, né? O Brasil fez parte desse movimento desde a sua criação. A cada 2 anos existe uma mudança dos países, né? Agora, inclusive, é a Indonésia que está na cabeça, o Brasil já foi. Também liderou isso aí, essa OGP. Está na 2ª edição. Cada 2 anos muda. Vamos lá. A OGP monitora, gente, 5 grandes eixos. Qual que é a preocupação dessa OGP? Melhoria do serviço público em geral. A gente sempre fala, por que todo mundo critica o prefeito porque a saúde está ruim? Mas onde que está, por exemplo, a comissão da saúde? Cadê a comissão da educação? Precisa trabalhar. Cadê a comissão da merenda? Quem que faz parte da comissão? Vocês estão lá para fiscalizar. Esse é o pente fino. Porque isso que eu estou falando aqui é o grosso, ó. Mas dentro do município, o pente fino são os conselhos que tem que fazer. Conselho da Agricultura, o Conselho do Turismo. Esses caras que tem que cobrar. E isso que eu estou querendo. Por isso que eu chamei todos os conselhos. O conselho tem que participar. Pessoal, eu estou no conselho da educação, está acontecendo isso. Eles têm que se reunir e pegar no pé do diretor lá. Ô cara, o que está acontecendo? Se você não consegue resolver, eu vou no prefeito. Os conselhos têm que começar a trabalhar. Volta um pouquinho. Aumento da integridade pública, ética pública, que é o combate à corrupção. Melhoria na gestão pública. Mais segurança nas comunidades, né? Combater as violências, a criminalidade, é um dos eixos também. E aumento da responsabilidade, proteção ao meio ambiente, que é o que está acontecendo. Nós estamos secos, acabou porque está mudando o clima. Na fazenda lá onde a minha sogra mora, secou 2 poços, está acabando, o clima está mudando. Se a gente não cuidar dos mananciais da gente, nós estamos fritos, pô.
Tem que começar a criar essa consciência. Então, essa OGP, ela trabalha esses grandes eixos aí para tentar tornar a vida do ser humano mais tranquila, ok? Então, vamos ver como é que funciona a fiscalização. Existe um controle institucional que ele tem praticamente 3 eixos, né? O externo é feito pelo Poder Legislativo e pelo Tribunal de Contas. Que nós fiscalizamos o prefeito. O Tribunal de Contas também fiscaliza. O interno é o CGU, que é a Controladoria Geral da União e dos estados e municípios. E tem o outro que é direto, que é o Ministério Público, quando tem alguma coisa errada, manda o Ministério Público, não é assim? Então, vocês vejam quanto controle que tem em cima de Acanga. A gente pensa que não está sendo controlado. Besteira. O cara que está numa gestão, por exemplo, estava conversando, não sei com quem esse dia, foi com a Cristiana Silvestrino. A responsabilidade de uma pessoa que vai assinar um negócio lá, uma gestora, sobra para ela. Né? Aí o prefeito fala para você, assina aí porque está tudo bem. Está nada. Não está, não. Quais são as suas atribuições? Até onde que vai a sua função? Se assina algo que não é para o outro, você se ferra. Ou você pensa que é só o prefeito que vai sentar no colo dos homens? O gestor senta também. É coparticipativo. O gestor é o cara mais importante dentro de uma administração pública, que ele tem que ser sério. Ele não pode brincar. Vamos em frente. É dever da prefeitura informar como gasta o dinheiro público, prestar contas e convocar a população para discutir orçamento e audiências públicas. Não são favores, olha lá embaixo. É lei, ele é obrigado a fazer isso. É obrigado a fazer isso. Ok? Vamos lá. Olha os conselhos aí, ó. Assistência social. Acompanha a chegada do dinheiro, a aplicação da verba para os programas de assistência social. Os programas são voltados para crianças, idosos e pessoas com deficiência. O conselho aprova o plano de assistência social feito pela prefeitura. Então, esses conselhos que eu estou chamando aqui hoje, que eles têm que começar a trabalhar mais do que eles imaginam. Assumir a capacidade. Eu sou um membro do Conselho de Educação. Se tem alguma coisa errada no conselho, eu sou culpado sim, eu faço parte do conselho. Mas normalmente o cara se acomoda. Na segurança que está aqui, obrigado por ter vindo aqui, eu saí daqui. É a mesma coisa, tem alguma coisa errada, o conselho da segurança tem que se. Tem alguma coisa errada aqui. Entendeu? Porque o conselho é para isso mesmo, para cobrar e não é só para cobrar. É procurar soluções também, porque cobrar é fácil. Achar, dar ideia, reunir, discutir o que nós podemos fazer para melhorar isso, melhorar aquilo. Ok? Vamos em frente. Olha lá, alimentação escolar. Quantas vezes você não escuta que a merenda não está boa? É culpa do prefeito? Do conselho. Olha lá. Cadê o conselho de alimentação escolar? Quem que participa disso? Controla o dinheiro da merenda, parte da verba do governo, verifica se a prefeitura comprou, se está chegando na escola, analisa a qualidade da merenda, olha se os alimentos estão bem guardados e conservados. Então, isso é a função do conselho. O conselho não é um proforma. O conselho tem que atuar. Então, as pessoas, quando for montar um conselho, tem que colocar os caras que são atuantes. Aqueles caras só para preencher tabela não adianta, não funciona assim. Tem que trabalhar. Vamos lá. Olha lá. Saúde. Não tem médico, é só o prefeito. E o conselho da saúde? Onde que estão esses caras? Não tem uma relação de 10, 15 pessoas, eles se acomodam e tudo é o prefeito. O conselho tem a obrigação de controlar o dinheiro da saúde, ó. Ele tem que acompanhar as verbas que chegam no SUS, ele tem que participar da elaboração das metas para a saúde, do controle da educação. Deve reunir pelo menos uma vez por mês para fazer uma avaliação como é que estão as coisas. Não é só meter o pau, não. Mas reunir para achar soluções. Você está entendendo? Vamos lá. Olha lá o controle social, a merenda. Olha lá. Conselho de Alimentação Escolar, tem que, o Secretaria de Educação, os vereadores, os partidos políticos, todo mundo tem que participar disso, ó. Conselho do Fundeb, escolas. Vamos em frente. Abrangência do acesso à informação que é lá, então abrange os três poderes, né? Em frente. Direito do solicitante. Não há necessidade, quando você quiser uma informação, por exemplo, do Executivo, ou do Legislativo, ou do Judiciário, não tem necessidade de você justificar o acesso à informação. Ou seja, você não tem que explicar um motivo para isso. Desde que não seja uma informação sigilosa, né? Para dar problema. Vamos em frente. E o que acontece se descumprir
a lei de acesso à informação. Então você tem os poderes para você recorrer. No Poder Executivo, Judiciário, no Poder Legislativo e no Ministério Público, que é aqui em Bitinga. Está do lado aí. São os três mais próximos aqui do nosso, é o Ministério Público. Vamos em frente. Outra coisa, eu coloquei essa transparência porque o professor também é responsável pela cidadania, os professores, né? Então ele tem que levar exemplos de ética e cidadania para a sala de aula, para que os alunos comecem a ter isso lá na escola já, né? Tivemos agora, fazia muito tempo que nós não víamos, o dia cívico aqui do 7 de setembro, foi bonito. Essas coisas têm que começar a ser, né? Cantar o hino nacional, fazer que o aluno participe, trazer um pouco de civilidade. Então acho que é importante isso aí, né? O professor tem que levar isso para a sala de aula também. Vamos lá. Ética, gente, é o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando estão todo mundo olhando. E o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando não tem ninguém olhando chama-se caráter. Ok? Então os gestores públicos precisam ter, antes, caráter. Certo? Não ter medo. O gestor público não pode ter medo. Tem que ser ele. Isso aqui está certo, isso aqui está errado, companheiro. Tem que ter coragem de fazer isso. Não é fazer uma coisa errada porque o chefão quer. Negativo. A lei fala para não fazer. Faça você então, você assina. Porque depois vai sobrar para mim. Sou louco? As contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo ou no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta, apreciação pelo cidadão e instituições da sociedade. Lei de Resultado Fiscal, é lá, artigo 49. Vamos em frente. O cidadão pode acionar o Ministério Público para pressionar os governantes locais que ainda não colocaram em prática a lei de acesso à informação. Não é o caso de Acanga, porque está tudo publicado lá no portal da transparência. Então, não significa que qualquer coisa que você quer também, você vai pedir para o prefeito. Você vai lá no portal que está lá. Às vezes uma informação muito importante que você precisa que não está no portal, aí sim você vai fazer. Mas geralmente 90% está lá. Então é muito difícil você entrar lá e não achar o que você quer. Vamos em frente. Quando o gestor público sabe que está sendo fiscalizado permanentemente pelo cidadão, presta um melhor serviço e evita-se corrupção. Então, se você tem uma vigilância maior, a chance da pessoa fazer besteira é muito menor também. Vamos lá. Vamos então agora ao processo municipal orçamentário. O plano plurianual nós já fizemos o ano passado, que ele vale por 4 anos. As diretrizes orçamentárias nós já fizemos esse ano também, que são as diretrizes, né, para o ano de 2000. E agora nós estamos fazendo hoje a lei orçamentária anual. É o dinheiro mesmo que nós vamos aplicar aos projetos que foram escolhidos para 2015. Nós vamos ver no segmento. Pode pular essa. Aqui, por exemplo, dá para a gente ver melhor. Só para vocês terem uma ideia. O plano plurianual que eu falei é um planejamento para cada 4 anos. A lei de diretrizes orçamentárias que nós já aprovamos há cerca de uns 60 dias atrás é uma orientação só. Agora aqui não, aqui é execução, é o que nós vamos fazer hoje. Ó. Lei do orçamento anual é execução. Nós já vamos partir agora para executar o ano que vem, que agora está no final do ano. Então a partir do dia 1º de janeiro já vamos entrar com o que nós vamos falar sobre isso aqui hoje, tá? Vamos em frente. Só, tem 2 tipos de modalidade de despesas na prefeitura. As despesas correntes, que são as despesas contínuas, tipo assim, folha de pagamento, água, luz, essa aqui vai ter resto da vida. Folha de pagamento, então são chamadas, isso aqui são enquadradas como despesas correntes. Ó. Vamos em frente. A despesa de capital, ela não é contínua, e ela é caracterizada pela descontinuidade. Com construção de um centro de saúde, por exemplo, ela tem um começo e um fim. Não é uma coisa para sempre. Então, essas são as 2 definições. Vou em frente. A evolução da previsão. Ó. Em 2011, a previsão foi confirmada. Aqui já é o dado certo. A previsão, na verdade, é para 2015, né? Esses aqui já foram confirmados. São 26 milhões, 33, 37, 48 ano de 2014. E para 2015 está previsto 51 milhões, 450 mil que vai entrar nos caixas nossos, para a gente trabalhar o ano todo. Tá? Então vamos lá. Agora que nós vamos entrar num assunto que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Existem muitos funcionários da prefeitura que querem aumento de salário. Maravilha. Maravilha. Mas olhem o que está acontecendo, o dramalhão que nós vamos passar.
A lei de responsabilidade fiscal, despesa total da folha de pagamento, a União, você não pode passar de 50% do que você arrecada. União é o governo da Dilma lá. O Estado é 60% e os municípios também é 60%. Vamos em frente. O percentual que foi utilizado o ano passado, em 2013, foi de 42,65% da arrecadação. Em 2014, agora, o acumulado até o presente momento, está com 49,12%. Nós já passamos a situação de alerta. A previsão para o ano que vem é 33,63%. Na verdade, nós vamos ter que fazer uma análise de toda a folha salarial da prefeitura, ok? Eu acho que está muito baixo também aqui, ok? Mas eu estou com medo, porque nós perdemos 200 mil reais de arrecadação esse ano, e no ano que vem vai perder mais 150, com o negócio da usina lá, por mês. Isso vai dar 350 mil reais por mês que vai sumir dos caixas, até que a ação seja ganha. Mas por enquanto, vai vendo o que está acontecendo. Vou em frente. O inciso terceiro, distribuição o legislativo, onde eu estou lá, a Câmara, ela não pode gastar mais que 6% com folha de pagamento. Nós estamos com 2,15%. A Câmara está garantindo a parada dela. A Câmara não avança. Eu estou com 4 funcionários, eram 4 no passado, nós estamos com os mesmos 4 funcionários. Ok? O Executivo não pode ultrapassar 54%, porque 54 mais 6 dá 60%, que é o limite estabelecido por lei. A partir de 48,6, o Tribunal de Contas já começa a enviar sinais de alerta. Volta à transparência anterior. Então, a Prefeitura já está recebendo sinais de alerta. Com certeza que está com 49,12. Vai na frente. A partir daqui, as prefeituras e câmaras que ultrapassarem os limites terão suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. O cara é processado. Ele fica inelegível. É um crime contra a economia do povo dele. É um ferro desgramado. Então o cara tem que estar atento a isso aí. Então não precisa nem ficar preocupado. Quem tem que estar preocupado com isso é o prefeito. Porque a cabeça dele é que está a prêmio. Vamos para frente. Considerando a arrecadação acumulada até agosto, nós temos um total de 34 milhões. A despesa com folha de pagamento está 16 milhões. Corresponde a 49,12 que eu falei atrás. Ok? Ultrapassando o limite, que é 48,6, vê o que vai acontecer. Vai para frente. Vai entrar a creche agora. Não está fazendo uma creche? Olha só uma simulaçãozinha rápida. Se entrar 50 funcionários com salário médio de 1.900, os encargos sociais, mas isso vai dar uma média de 3 mil e pouco por funcionário. Total por mês 158, dá 2 milhões no ano. Só esses 50 para creche. Vai só vendo. O que vai acontecer? De 48,6, 49,12, nós vamos para 55,09. Já passou os 54, ó. Eu não sei o que o prefeito vai fazer. Nós vamos nos reunir com o Hélio agora, semana que vem. Eu tive problema, meu pai estava com problema de saúde, acabou falecendo, nós não podemos nos reunir. Mas nós vamos ter que convocar todos os vereadores nossos para ter muito. Não significa que não vai admitir ninguém, até porque precisa admitir. Mas vai ter que fazer com a reestruturação salarial ou mexer no quadro, porque senão a creche vai terminar a creche e ela vai ficar parada, bonitinha, tudo bonitinho, aquela puta prédio lindo, e quem que vai trabalhar lá? Como é que vai botar gente lá? Vocês estão entendendo o que está acontecendo ou não? É bicho feio. Não se pode inchar muito o quadro, porque aí tem outra creche o ano que vem saindo. Tem mais uma já na agulha. Então precisa planejar lá na frente, tem que estar de olho lá na frente já. Vamos em frente. Então aqui é uma demonstração das despesas dos programas que vão ser realizados o ano que vem, por área, por departamento. Como eu fiz outra transparência agora, eu vou mostrar só os projetos mais importantes que vai ser feito ano que vem. Vamos em frente. Então, aplicação de 75% da arrecadação. Ó, onde que entra, por exemplo, vocês têm uma ideia? 75% do dinheiro que entra em Acanga, a maioria, esse roxo aqui, é folha de pagamento. Ó. Todos os pagamentos da área de saúde, de educação e de obras,
esse pessoal que trabalha nessas 3 áreas tem salários ou não tem? O salário dessas 3 áreas representa isso. Ó. Então o salário come barbaridade a receita do município. Ok? Então nós temos que equalizar quantos funcionários pode realmente ter, reavaliar isso aí, ok? Não é fazer terrorismo, é a cabeça do prefeito que está em jogo. Eu estou preocupado nisso, eu já tenho conversado com os vereadores. Como é que vai ser a creche agora, no final do ano? Conversei com o Sebastião está apavorado. O secretário jurídico. Eu até era para ele ter vindo aqui. Ele está apavorado, ele não sabe o que fazer. E aí, quando eu fiz a denúncia lá do Ministério Público, negócio dos cargos comissionados, o homem é louco, agora é ruim. Eu já estava prevendo essas coisas. Eu sempre brinco, não tem nada contra advogado, mas a prefeitura precisa contratar mais engenheiro, pô. Tem muito advogado. Alguém precisa calcular essas coisas lá. Precisa ter um pouco de bom senso, né? Tem que ter um cara mais lógico ali, porque senão fica aí a matemática não fecha. Precisa ter uns matemáticos lá, os caras que faz conta. Vamos para frente. Esses são a relação dos projetos preparados para o ano que vem, ó. 2015. Então esse maior aqui é as casinhas populares lá de cima. As 300 casas. Tem aqui a construção da creche escola, 1,5 milhão, 1.560.000. Tem aqui o distrito industrial que nós liberamos 1,5 milhão de reais para fazer lá a infraestrutura. São os picos maiores. Revitalização da praia. Aqui em cima tem a escola tempo integral. Ok? Aqui, ó, galeria de águas pluviais do Parque Primavera. E a pavimentação de ruas. Então esses são os projetos principais que vão ser relacionados para fazer o ano que vem. Tem uns que são tão pequenos, construção do velório é tão pouquinho que nem aparece, ó. Parece que vai construir mais um velório. Reforma e ampliação do paço municipal. Aí você pôr 15 mil reais. Não é que 15 mil reais. Como vai ter essa queda de arrecadação? Para que você possa fazer uma reforma no paço municipal, você tem que prever algum valor. Então você prevê, por exemplo, bem baixinho, depois você suplementa para aquilo que vai precisar de acordo com a verba que vai sobrar. Que eu não sei se vai sobrar muita coisa para fazer alguma coisa. Nós estamos em situação difícil, não por má gestão do governo, pela queda de arrecadação que teve. Havia um número de funcionários, a arrecadação atendia esse número de funcionários. O que aconteceu agora? A arrecadação caiu, os funcionários manteve os mesmos. E tem mais. Vai entrar mais funcionário com a creche. Vocês estão entendendo a matemática ou não? Vai ficar difícil, é isso que eu estou dizendo. Vamos para frente. O legislativo é mais tranquilo. Nós temos aqui, essa é a verba que nós temos durante todo o ano, né? Tem uma verbazinha azul que nós pretendia construir um prédio para a Câmara, que é uma vergonha. Nós estamos há 30 anos aqui, não tem um prédio da Câmara, nós não temos um lugar para os vereadores, tem que estar pulando de casa em casa. Tá na hora, estamos pegando um terreno com o prefeito Chico aqui, para ver se a gente consegue fazer esse passo municipal, pô. Regularizar isso aqui, alguém precisa resolver isso aqui, ó. Nós estamos dando os primeiros passos em relação a isso. Manutenção das atividades legislativas, manutenção da Secretaria da Câmara. Então a Câmara é tranquila, nós estamos aqui, 2,19% só que nós usamos da folha de pagamento. O permitido é até 6%, nós estamos 1/3 do valor. Então a Câmara nós não temos problema. Quem está atento lá. Vamos para frente. Setor administrativo da prefeitura. Aí, ó. 4 milhões, quase 5 milhões. É gabinete do prefeito, é o azul. O vermelho está junto aqui, que é o setor de administração e finanças, e ampliação do passo, esse pequenininho aqui, que é 15 mil que eu falei, ele só foi simbólico isso aqui, porque depois vai ter que se fazer as emendas para ver. Claro que não vai gastar 15 mil reais no passo municipal, né? Vamos lá. Assistência social, praticamente 2 milhões de reais. Essa verba fica mais na mão lá da Silvestrine, da Secretaria de Assistência Social, para ela tomar todos os cuidados com os idosos, aí a PAI, elas que controlam esse dinheiro aqui. Então essa é a verba que vocês vão ter o ano que vem prevista, né? Para que vocês possam trabalhar. Vamos lá. Existe pensionista na prefeitura, pessoas que ainda vivem de pensão, que estão vivas, então reserva 10 mil reais para pagar essa gente. São funcionários que havia uma lei antiga que eles têm que pagar o salário deles até morrer. Então parece que essa previdência é para esse pessoal aqui, inativos, né? Vamos em frente. Saúde.
quase 8 milhões de reais. A prefeitura mandou para a Santa Casa quase 3 milhões de reais esse ano. 1.400.000 no início, né? 2.400.000, depois mais 1.400. Então vocês vão vendo o tanto de dinheiro que vai da prefeitura para a saúde, ok? Eu nunca, até quero fazer um elogio à saúde. Meu pai faleceu lá naquele hospital e a gente critica muito, e quando tem que elogiar também a equipe e foi atendido pelo SUS, ok? Muito certinho, os médicos atenciosinhos, o pessoal atento. É claro que a estrutura de Acanga é pequena, mas nós temos que elogiar, ok? Eles estão trabalhando certinho. O problema da saúde em Acanga é um problema nacional. O Brasil vive desse problema. E Acanga está muito bem comparado com as cidades que estão por aí, ok? Eu estou dizendo que está porque eu fui ver, estou acompanhando. E não era só meu pai, todos os velhinhos que estavam lá, tem um que faleceu também ontem, estava todos eles lá, muito bem cuidadinhos, atenciosos, não tem nenhuma queixa para fazer. Aliás, só tem elogios a fazer. Então tem que ver o lado bom da coisa também. Tá? Então o hospital nosso é uma bênção e todos nós temos que estar atentos para mantê-lo, né? Agora não vai ser uma saúde do primeiro mundo, porque o Brasil não tem uma saúde do primeiro mundo, não é Acanga. O problema da saúde é nacional. O cara precisa botar isso na cabeça. O problema da saúde não é um problema local de Acanga. É nacional, pô. Até que considerando que é um problema nacional, e Acanga está muito bem. É isso que eu quero dizer. Vamos em frente. A educação vai reservar 13 milhões para isso. Tem o Fundeb, 40%. Fundeb 60%. Um é para pagar professor, o outro é para investir em obras. Então, aqui tem todo o espectro na educação todinha, ó. É 13 milhões, significa 25%, a saúde 15%, e 25% da arrecadação total vai para a educação. Vamos lá. Ensino municipal também infantil, também está dentro dos 25%. Manutenção da pré-escola, construção da creche-escola. A segunda creche-escola entrando, ó, tá vendo? Tem uma previsão aqui, ó. Mais 1 milhão e pouco. E mais gente para trabalhar. Ou você faz uma creche sem gente? Será que estão pensando no ano que vem? Já vai ter mais 50 cara. Vamos lá. Fundeb, 4 milhões e meio. Manutenção do ensino, que é 40%, né? Manutenção do ensino. E aqui seria o de 60%, que é o salário, férias, encargos. Então vamos lá. Ensino médio, 215 mil reais. É mais para transporte do aluno da zona rural e Bauru, né? Então esse investe no ano todo 215 mil reais em transporte. Vamos lá. Ensino superior, também transporte. É o valor destinado à manutenção do ensino superior. Aquelas viagens dos alunos que estudam em Bauru, né? Tem um custo. E fica em torno de 518 mil no ano. Vamos lá. Na cultura, 30 mil reais, que é para pagar a rádio comunitária nossa, para fazer as divulgações do município, né? Eu acho pouco essa verba, mas considerando que essa verba já está empenhada, ela pode ser feita emendas a exemplo do que vai ser feito, aqueles 15 mil para a construção do passo. Então, eu tinha conversado com o vereador, precisa aumentar isso aí, essa cultura, para fazer negócio lá da Marcha para Jesus, não sei o que, negócio de... Isso aí pode ser suplementado, tá? A gente vai fazer a sugestão depois para suplementar isso. Vamos lá. Urbanismo vai reservar 16 milhões, né? O que tem de importante aqui? Além da pavimentação das ruas, né? Infraestrutura do distrito industrial, as 300 casas, e isso aqui é caro. Então é um dinheiro pesado, mas também é galeria de águas pluviais, a pavimentação da Rua do Quilombo, que está previsto, ó. A obra do Macharife, infraestrutura do cemitério municipal, que está precisando fazer. Praça no distrito, deve ser aquela praça lá em frente a Ibel, né? As casas, a pavimentação de asfalto, recap, né? Centro de eventos, vai construir um centro de eventos também. Um velório municipal novo, também parece estar previsto. E, enfim, urbanismo, essa parte está reservado quase 17 milhões aí. Vamos lá. Habitação. Isso aqui me chamou a atenção também. Como é que se pode prever R$1.000 só para habitação? Também um valor simbólico, né? Existe quando acontece, por exemplo, foi doado lá uma casinha, na época do prefeito Durval, foi doado umas casinhas, os pessoal não regularizaram isso.
Então o prefeito, como não regularizou, retornou. Então quando tem tem algumas casinhas que ainda estão no nome da prefeitura. Então precisa ter uma verba, que é isso aqui exigido pelo Tribunal de Contas, para que você possa ter um fundo para atender essas causas assim sociais. Depois alguém pode falar melhor sobre isso. Acho que depois eu vou abrir um espaço para que é isso aqui. Só que o dinheiro realmente é ridículo, mas ele pode ser suplementado de acordo com a necessidade. A informação que me chegou é essa. Não sei se eu fui atrás e a informação que chegou foi essa. Vamos lá. Saneamento. Isso aqui já é o setor do Hélio, né? O setor de água e esgotos. São também quase 800 mil reais. Vamos lá. Meio ambiente, 80 mil reais, que é para o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Aqueles projetos todos que nós aprovamos esse ano, da Letícia, né? Que vai envolver o meio ambiente. Então essa verba está destinada para essa finalidade aí. Vamos em frente. Agricultura, 533.600 é o valor, volta. O valor destinado à manutenção do setor da agricultura, ó, é folha de pagamento, material de consumo permanente e outros serviços. Então essa verba vai ser alocada na agricultura. Vamos lá. Manutenção do setor de estrada de rodagem, ó, 491 mil. Vamos lá. Esporte e lazer, 2,5 milhões. Então eu também achei estranho, achei que o esporte está muito bem. Mas por quê? Vai ter uma reforma do ginásio Beira-Rio que está previsto, tem uma quadra coberta que vai sair, a revitalização da orla da praia, quadra poliesportiva no Beira-Rio e a manutenção do esporte e lazer. Então essa verba é para atender todas essas demandas aqui. Vamos embora. Encargos especiais, 940 mil. O que é isso? É pagamento de juros, amortização de dívidas, PASEP, que é o Programa Assistencial do Servidor Público. Então essa verba é alocada para garantir essas demandas aqui. Vamos em frente. Existe ainda uma reserva de contingência, né? Ela prevê isso no caso de catástrofe, acontece lá um vendaval. Então isso aqui é por lei, você é obrigado a reservar um dinheiro. Acontece uma inundação, um vendaval que deu um prejuízo muito grande no município, você tem que ter uma reserva de contingência para atender essas situações de calamidade pública, para entender assim a grosso modo. Vamos lá. Então, a gente já está terminando. Se o salário do servidor é pago com imposto, o cidadão tem direito de saber o que o governo faz com cada centavo, inclusive para cobrar a prestação do serviço público. Todos nós somos empregados do povo de Acanga. Ninguém gosta de falar isso, mas nós somos empregados do povo de Acanga. O povo de Acanga me paga para me estar lá. Então eu tenho obrigação de atender as pessoas, eu tenho obrigação de... Se eu não tiver paciência, eu tenho que pegar meu cargo, botar à disposição e ir embora. Mas se você estiver ali, você vai ter que aguentar cobranças, né? Chateações, porque você foi votado, foi eleito para isso mesmo. Esse é o seu papel político. Você está lá para resolver problemas. Ou então você sai e dá lugar para outro. Porque não vai pensar que você vai entrar na política e você não vai ter crítica, não. É o que você mais vai ter. Mas faz parte do jogo. A pessoa tem que estar preparado para isso. Ok? Então nós somos empregados do povo de Acanga. Ok? Temos que ser respeitados como ser humano, mas nós temos dever de atender as demandas de todos que nos procurarem aqui dentro, porque todos aqui contribuem para pagar o nosso salário. Ok? Vamos em frente. Nosso caráter é o resultado da nossa conduta. Ok? Cada um de aqui de nós tem uma história, né? Defeito todos nós temos, mas falta de caráter é inadmissível, pô. O caráter é uma coisa que nós temos que preservar, porque é ele que vai fazer a diferença na administração. Ok? A gente não compactuar com coisas erradas. Ok? Mesmo que você tenha que ser punido por isso, né? A gente não pode compactuar com coisas erradas. Então, se tiver errado, você vai dar a sua posição. Não assuma uma coisa errada porque sua chefia superior quer que você assume. Não assuma. Em hipótese alguma, porque primeiro que você está se violentando, e segundo, porque você vai responder por isso. Então, cada um que responda por aquilo, cada um sabe exatamente o que está assinando, os gestores principalmente, eu falo muitas pessoas que estão no comando, o cara que vai assinar, ok? É uma responsabilidade muito grande, então tem que tomar cuidado. Vamos lá. É só isso aí? Eu dei uma geral aí, pode acender, Ana, por favor. Nós vamos agora, os projetos já foram escolhidos, nós não temos força para mudar os projetos.
as emendas que forem sugeridas, você não pode, por exemplo, aumentar o custo aqui sem tirar dali. Então eu falei para os vereadores, tudo que for proposto aqui, nós vamos ver o que nós podemos fazer para mandar para o prefeito como sugestão. Ok? Porque o prefeito faz o projeto executivo, é ele que é responsável por isso. Nós vamos nos reunir para sugerir algumas inclusões, alguma coisa que faltou, que vocês acham necessários. Então nós vamos botar esse projeto e vamos colocar depois as sugestões para que ele possa incluir no programa do ano que vem. Eu queria um microfone, Ana, para o pessoal. Nós vamos passar as perguntas. Eu gostaria que vocês fossem bem objetivos. Até gostaria de passar primeiro para a Cristiane, que a Cristiane tem aquela informação do R$1.000 lá. Eu ainda não estou muito convencido. Mas ela talvez tenha uma resposta para a gente para aquilo lá. Eu não sei se seria uma resposta que fosse, né, esclarecer a dúvida, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com um programa de interesse social, de habitação de interesse social, com aquelas 22 casas que foram doadas. Já tinham sido doadas 4, e funciona mais ou menos assim a parceria. A prefeitura entra com uma contrapartida, o dinheiro vem da Caixa Federal. Então, por exemplo, ali está R$1.000, pelo processo do trabalho que nós fizemos, eu consigo até entender que seja a contrapartida, ela é até 2% do valor que a Caixa dá. Então, tipo, se a Caixa oferecer 100 mil para a construção de 2 casas, a contrapartida da prefeitura pode optar por até 2% para o trabalho social. Então, esse seria o investimento da prefeitura. Por isso que eu acho que é pouco. Se conseguir um convênio para 10 casas, por exemplo, aí aumenta-se, né, de acordo com a contrapartida. Aí faria uma suplementação. Então, o caminho é então, mais ou menos a mesma. Mas obrigado pelo esclarecimento. Eu estava achando que tinha alguma coisa a ver com essas casas mesmo lá. Não, aquele era também um tipo de programa de interesse social que foi melhorado na época das 22, né, que foi mais burocratizado, então foi mais trabalhado em cima de projeto, de contrapartida. Então a engenharia mandava medição, mas sem o relatório do trabalho social com os gastos que realmente a prefeitura estava dando a contrapartida, não liberava recursos para pagar. Então ele é bem controlado, esse programa. Ok. A palavra está aberta. Vera, se tiver alguma sugestão, vamos aproveitar. Os vereadores, Sérgio. Boa tarde a todos. Eu gostaria de justificar a ausência do vereador Bruno e Rafael, que tiveram outros compromissos e não puderam comparecer à audiência pública. E a pedido do vereador Bruno, ele gostaria de colocar aqui uma sugestão, que seja investido no mínimo R$100 mil na cultura, e esse recurso seja remanejado das verbas do gabinete do prefeito, dos gastos do gabinete do prefeito, para ser investido na cultura. Esse é o pedido do vereador Bruno. Ok. E eu gostaria de falar também sobre o inchaço da folha de pagamento da prefeitura. Eu acredito que esse inchaço ele ocorra de acordo com esses cargos comissionados. São vários os cargos comissionados, como Vossa Excelência denunciou, fez a denúncia ao Ministério Público. São altos salários e são muitos salários. Isso acho que prejudicou muito essa folha de pagamento, né? Isso realmente deve ser reavaliado, né? Como já foi dito. Eu gostaria de deixar marcado aqui também que em campanha foi colocado que haveria um plano de carreira e que o prefeito não esquecesse disso, né? Que os funcionários eles vêm me procurando e cobrando muito isso. Então, está certo que a prefeitura está em dificuldades, mas foi uma promessa de campanha e que seja cumprido e que seja analisado esse fator também, que eles merecem. Tem pessoal aí, principalmente os serviços gerais, o serviço braçal, ganhando menos de R$1.000, enquanto outros cargos, altos cargos, ganham mais de R$5 mil, né? E eu acho que isso aí deve ser avaliado também. Okay. Muito obrigado. Ok, vereadora. Então, em relação aos cargos comissionados, só para complementar, nós tivemos... Existe... A gente, como vereador, como presidente da Câmara, nós temos que começar a assumir responsabilidades.
quando você assume a responsabilidade, você vai ter que fazer o certo. E nem sempre o certo é uma atitude simpática, né? Eu não fiquei feliz de denunciar os cargos comissionados. Não estou feliz por ter feito isso. Eu fiz a minha obrigação, ok? Tanto é verdade que nós estamos tendo problemas aí, conforme foi dito pela vereadora Sérgio. Porque eu sabia que não ia, a bola não ia rolar muito tempo, nós íamos ter esse problema aqui. E vamos continuar tendo, porque tem outra creche chegando. Então é hora da gente fazer uma reavaliação disso, urgente. Nós já estamos no mês praticamente de outubro, né? O ano está se iniciando, até agora eu tenho que reunir com o pessoal do prefeito para a gente tentar sentar. Eu gostaria que todos os vereadores participassem dessa discussão, porque eu não posso ficar com essa responsabilidade sozinha, ok? Então é fazer esse trabalho, porque ele vai ser muito importante no sentido da que a gente possa assimilar a creche, assimilar a outra creche que vai chegar. Tem uma UPA também, né? UBS que chama, vai ser inaugurada, sempre vai precisar de gente. Então, são coisas que estão me preocupando. Então, aí eu estou trazendo para vocês, porque eu quero dividir a responsabilidade mesmo com o povo de Acanga. Okay? Porque todo mundo critica, o Totonho denunciou lá os cargos comissionados, que puxa, cara chato, cara radical. Não é radical. O Totonho Garcia faz conta. É isso que eu estou dizendo. Eu sou professor de matemática, eu sou engenheiro, então as pessoas fazem contas. Então tem vereador fazendo conta lá. Antigamente ninguém fazia conta, vai colocando. Quer dizer, aí depois o que acontece? Acontece isso aí, ó. Pode falar, vereador, por favor, bem. Boa tarde a todos. Quero pedir desculpa pelo atraso. Em relação aos cargos, que nós estamos sabendo aí que são muitos, e que causando problemas, talvez, nós sabemos que já existe um projeto futuramente que será analisado por todos, por todos nós, eu acredito, porque o promotor já procurou resolver esse problema com a gente, conversar, inclusive com Vossa Excelência, e tenho certeza de que será resolvido, porque todos nós usamos o bom senso. Então, tendo bom senso, nós vamos primar por aquilo que é mais importante. Eu acredito que em relação à creche, 50 funcionários não será essa quantia exata, mas uns 30 sim, e que realmente vai causar mais problema ainda. Em relação à outra, é um caso para se pensar, porque é muita coisa para o nosso município. Nós vamos ter que analisar muito. Só que nós somos pessoas, eu acho, de responsabilidade, como disse Vossa Excelência. Todos nós somos muito responsáveis em relação a isso, em relação a contas, em relação a tudo, porque nós temos o dever para com todos, né, com os munícipes, conosco, não é? Porque a gente, desde que esteja nessa posição, nós devemos ser exemplos. Então, nós temos que realmente fazer o melhor para todos. Por isso que eu creio que, diante dessa reunião que nós faremos, a gente vai procurar fazer o melhor para evitar problemas futuros para o município, para nós mesmos, e que a gente consiga conduzir nossa gestão com galhardia. Muito obrigada. Pode falar, Cris. Eu quero até pedir uma atenção, porque eu, como gestora da assistência social, não posso deixar de fazer essa colocação. Que esse projeto, né, de recondução, não sei como que é do promotor aí, acho que extinção de alguns cargos comissionados e trazer cargos para concursos, eu quero chamar a atenção que quando passou a reportagem na televisão, a assistência social foi citada como exemplo, porque é lá onde tinha mais funcionários com cargos comissionados. Então, eu gostaria de pedir a ajuda de todos os vereadores que vão analisar esse projeto, que estudassem porque o CRAS ele tem uma equipe mínima exigida por lei. E nós não temos esses funcionários concursados. Prestar atenção no cargo, porque exige-se, no mínimo, no CRAS, uma equipe mínima para a gente manter a gestão e os recursos que recebemos federais, de um assistente social, um psicólogo e um coordenador, preferencialmente dentro de uma linha de profissionais. E 2 nível médio, na condição de agente administrativo e agente social. Então, a gente precisa de 5 funcionários no CRAS
E claro que a lei pede esses funcionários concursados. Para prestar atenção nesses cargos, se está encaixado aí para o concurso, porque senão nós vamos ficar com um plano de providência, porque a meta de alcance, porque o governo deu um prazo para a gente atingir essa meta, acabou em 2013. O censo está aí para a gente responder esse ano. Se a gente responde que está tudo certo e vem uma fiscalização, a gente não está, a gente perde da mesma forma. Né, é exigido esse número por lei. Isso no CRAS. Tem mais o órgão gestor também, que é exigido, mas não especifica na lei, então a gente justifica, né, de alguma forma, que é um profissional para proteção especial, que seria um assistente social para proteção especial. Então, quando eles perguntam se tem um assistente social para proteção especial, a gente tem que responder que não, porque nós não temos. Então, teria que alocar. Então, nós temos, na verdade, quem faz, né, a proteção especial, a Silvana, que faz a liberdade assistida, as medidas socioeducativas, mas a gente está acabando mandando mais da proteção especial para ela, que está quebrando esse galho, mas não é do órgão gestor. Então, eu queria pedir encarecidamente para os vereadores que prestassem atenção se tem aí, porque a gente não tem acesso a essa leitura, se tem, e a função que está sendo alocada para esses funcionários, porque também essas funções elas são colocadas nas diretrizes das leis da assistência social. E como a assistência social é uma política pública nova e só é lei a partir de o sistema único só é lei a partir de 2012, eu entendo a incompreensão da regulamentação. Mas eu peço uma atenção muito especial nisso, porque senão nós teremos problemas futuros. E como o presidente falou, é o prefeito que tem esse problema. Tá? Sem dúvida, viu, Cristiane? Inclusive, você certamente vai ser convidada para opinar a respeito da tua área, porque nós não vamos, por exemplo, definir nenhum plano de cargo e salário sem conversar com as áreas afetas. Você é uma pessoa que vai ter que dizer lá o que é importante. É claro que vai ser uma equipe mínima, né? Isso aí não tem como. Até acho interessante discutir essa questão, porque, que veja já bem... existe, mas não concursado. Eu estou discutindo essa questão por o seguinte: esse problema que nós estamos enfrentando, não fomos nós que criamos. Nós estamos tentando resolver um problema que foi gerado por outras administrações. Então, nós temos que receber esse problema, não é ficar... E nós estamos com a batata quente na mão para resolver. Ok? Ele foi implantado em 2007, dona Dinorá. E aí, assim, e ele foi aprimorando ano a ano, né? Eles foram colocando. Então, quando foi implantado, era só um assistente social e um outro profissional, preferencialmente um psicólogo. Com o tempo, com as demandas e com a implementação da política, a criação do sistema único, isso foi modificando. Então, anualmente, semestralmente, entra a normativa, diretriz, entra a lei, entra decreto, dentro da assistência social, aprimorando a gestão do sistema único. Então, é isso que agora nós estamos tendo oportunidade de ir colocando. Então, assim, o CRAS existe desde 2007, ele vem funcionando, trabalhando, mas até pelo fato dessas mudanças de lei, as equipes variam muito. E hoje a gente tem uma equipe no CRAS, mas eles não são profissionais concursados, né? Então, por isso que eu estou pedindo atenção no concurso, porque se for destituído o cargo nosso, a gente fica sem. Só aproveitando, eu gostaria até que você já colocasse isso no papel, viu? Eu pretendo conversar com o secretário Hélio, parece que ele está encabeçando isso aí. Até ele me procurou semana passada, mas meu pai estava muito mal, acabou falecendo, e essa semana eu não tive como ir atrás disso. Mas essa próxima semana nós vamos ter que começar a esboçar um sinal de vida aí para ver o que nós vamos fazer. Quero agradecer a presença do secretário Moacir também, viu? Acabou de chegar, nos dá o prazer da presença. E eu queria também fazer uma pergunta para o meu amigo Assis, a respeito de segurança. Eu tive lá na delegacia conversar com o Marcelo, que é delegado, e aí falei a respeito do fórum que está chegando, a possibilidade da gente ter, então, um delegado fixo. Parece que já está praticamente garantida a situação. Você tem mais informações nesse sentido ou não? Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Essa situação na parte da Polícia Civil, a gente não tem muitas informações, mas com o advento aí da vinda do Fórum Paiacanga e a comarca, consequentemente, existe a exigência de ter um delegado de polícia, bem como o aumento do efetivo. A nível de polícia militar,
Hoje nós somos um grupamento aqui em Acanga, né? E com o advento da comarca, nós passamos a pelotão. Isso quer dizer que 19 cabos soldados, 1 oficial e 2 sargentos. Então, de 8 eu passo para 22. E também não deve ser diferente no caso da Polícia Civil. Eu acredito que também deve ter um aumento de efetivo e a presença de um delegado no município. Maravilha, excelentes notícias, porque a segurança também é o calcanhar de Aquiles de Acanga. Então nós vamos ter um reforço substancial nessa área aí, né? Só lembrando, presidente, que isso não está vinculado ao ato da criação da comarca. Tem que ser provocado, tá? Isso vai ter que ser pedido, motivado através do prefeito, das com autoridades. certeza nós vamos correr atrás. Com certeza. Tá bom. Alguém mais quer falar? Pessoal da agricultura... Sérgio, desculpa, eu de novo, né? Pois Quase não gosto do microfone. É que eu queria questionar, a gente está em andamento com um projeto junto com o Conselho da Criança e do Adolescente, que o Ministério Público, né, a promotoria, está exigindo um repasse da Prefeitura para que a gente possa executar esse projeto, que foi justificado esse ano, falta de orçamento, já não tinha mais como. Então, a gente está correndo aí por fora, né, Carlinho, atrás de recursos externos, né, de empresas. Conseguimos, já temos garantido doações, mas tem que ser garantido também o repasse, a contrapartida, um repasse da Prefeitura. E como eu cheguei... Você tem noção desse valor? Quanto que é? Olha, a gente apresentou um orçamento do projeto, 10 mil mês, 10 para mil atender mês. 100 adolescentes entre 10 e 18 anos. Isso aí foi motivado por aquela senhora de anual. Minas que veio aí, fez o... Como é que chama? Isso, Tá. mais ou menos. Ok. Eu gostaria de questionar, eu não me atentei, sobre aquelas obras do Quilombo e São Vicente, a quadra coberta, eu não vi mencionar. Ah, mas está incluída. Está Está incluído? incluída nas obras. Fica Ok. tranquilo, quiser. Tá, obrigada. As 2 quadras, né? Sobre a sala do empreendedor, eu passei a informação no PPA, depois participei da LDO também. O prefeito tem interesse na sala do empreendedor, que vai realmente resumir bastante e agilizar bastante o empreendedorismo de Acanga. A lei geral vai sofrer uma alteração, que a participação do nosso advogado Alexandre esteve lá, e o agente de desenvolvimento que já está nomeado e está capacitado pelo SEBRAE. E eu acho que a sala do empreendedor vai agilizar todas as questões de empreendedorismo na escola e no comércio. E com a capacitação desses empreendedores, inclusive para cumprir a lei geral, que é para que eles possam vender para a prefeitura de 25% no mínimo. Eu acho que isso é interessante. Eu citei isso, o prefeito tem interesse, nós temos já condições para atingir essa meta. Ok, Carlos. A respeito do turismo, você tem alguma sugestão, Gê? Alguma coisa para que possa incrementar ou já está tudo engatilhado? Não, nós encaminhamos lá um ofício pedindo a sala de sessões já para dia 20 de outubro nós executarmos a audiência pública do plano de turismo. Ele já está pronto, o projeto do município de interesse turístico também. Lá na Assembleia Legislativa já está com prioridade, né, Gê? Em quarto lugar, para votação do município de interesse turístico, são 140 vagas no estado de São Paulo. E a Acanga tem essas grandes chances, porque tem potenciais desenvolvidos e também constatado pelo projeto e pelo plano. Nós estamos cumprindo todas as exigências da PLC, Plano de Lei Complementar 32 de 2012 do deputado João Caramês. Ele tem lutado há 12 anos sobre isso. Eu acho que é uma verba que vem complementar para que a Acanga possa melhorar sua infraestrutura. São de 500 a 600 mil reais anuais que podem vir para o município. E já vamos aprovando aí o local para a gente fazer a audiência pública, executar a audiência pública. Nós vamos encaminhar para a Câmara já para aprovação do plano de diretor de turismo. Ok, então já é uma boa notícia. Mais alguém quer falar? O vereador Edson. Senhor presidente, eu volto a reafirmar de novo a repasse para a Associação dos Voluntários do Grupo do Câncer. Bem que já foi dito, né? Sim, sim. E reafirmar novamente que seja repassado uma verba aí, porque hoje nós estamos quase 50 famílias com problema. Sem dúvida. E também... Pode complementar, senhor presidente. Não, pode falar. E a respeito também da APRE.
Da APRI. Isso, associação. Aumentar Isso, 20 mil, passar para uns 50 mil. E é o mínimo que tem de fazer, que além disso ainda é pouco, né, dona Conceição? Pois a dona Conceição também quiser usar da palavra a respeito disso daí, que ela está mais lá dentro do que a gente que faz outra área da defesa animal, e também a gente poder ajudar esse pessoal aí que acudir mais. Bruno? Sr. Presidente, vereadores, eu venho aqui e tenho pena ter que vir aqui falar por um assunto que era pessoal no início e que agora penso que é de todos e mais diretamente de algumas pessoas que acreditaram na minha palavra. O Carlinho falou em empreendedor, foi falado também algumas frases, nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade, foi falado em bom senso, foi falado em caráter, e por esses motivos e por ser uma coisa que se arrasta da administração passada, o meu pai hoje não está aqui a empreender como ele pensou que podia empreender e acreditar na palavra de alguns políticos de Iacanga. O problema arrasta-se faz 10 anos, eu já não sei a quem é que hei de pedir, e de uma forma muitas vezes talvez educada, com flexibilidade, com paciência, mas faz 10 anos que foi comprada uma área. Essa área, o projeto inicial era para ser um condomínio fechado, foi dada a ideia pelo Dr. João Franco na altura de ser aberta uma rua, o meu pai ainda cá estava, foi falado com o Baiani, que era o prefeito na altura, foi acordado essa rua ser doada por um valor simbólico, né, ser expropriada pelo valor simbólico de R$100, mas ninguém deixa expropriar uma área de 1.220 metros quadrados por R$100 sem troca em nada. Foi acordado, infelizmente nós acreditamos na palavra, pensámos que não era necessário escrever, e foi acordado que a Prefeitura se encarregaria, visto que passaria a património público, fazer a infraestrutura. Foram inclusivamente pagas na altura por solicitação do prefeito Ismael Boiani, que havia a política contrária por dizer alguma coisa, foram pagas para a abertura dessa rua algumas horas máquinas, em que há os documentos, foram geradas 32 matrículas aprovadas pela CETESB e Grapoab, que se não fosse dado como a rua infraestruturada, não teria sido aprovada, e são 32 matrículas, no fundo de uma área que estava com IPTU atrasado, que foi pago, né, foi pago pelo meu pai. Foram gerados estes 32 IPTUs que foram pagos ao longo deste tempo. No fundo, o meu desagrado, né, de ter que, mais uma vez, falar nesse assunto que já me desgasta, já que causou alguns problemas de saúde e mesmo a nível familiar. O meu pai era para estar aqui a investir mais, embora não tenha muito mais, mas nós temos conhecidos que não investiram aqui devido ao tratamento que nós temos tido. Então eu pedi aos vereadores, pedi ao Sr. Presidente para mais uma vez levarem junto ao prefeito Francisco, visto que ele herdou este problema, que disse antes das eleições que se fosse eleito o resolveria, só que já passaram 2 anos e não foi resolvido. Eu tenho 4 pessoas que acreditaram na minha palavra, compraram lote e estão hoje a dizer: Bruno, e quando é que eu posso construir? Estão lá mais 11 lotes para serem construídos e eu não consigo fazer nada, não consigo vender, tenho limpo o terreno, há pessoas que se queixam, é o problema da dengue, é o problema de lixo naqueles terrenos, e no fundo uma área central que podia estar hoje mais bonita, e se podia estar a investir noutros lados, e outras pessoas, se houvesse outro tratamento connosco, teriam aqui também a investir em Iacanga, e eu continuo a acreditar e a dizer a essas pessoas: esperem que quando nós tivermos uma palavra séria, honesta, lá está, com bom senso, e Iacanga é um lugar bom para investir. Agora, enquanto não tivermos dessa parte da política, outro comportamento, esperem um pouco, que eu não vos quero fazer sofrer o que eu tenho sofrido até hoje. Então eu peço isso ao Presidente e peço aos vereadores que me ajudem a resolver esse problema, que, segundo o diretor de obras, é uma obra que custa R$250 mil, o que num orçamento da Prefeitura talvez não seja assim tanto. E já foi depositado também por nós uma vez material na Prefeitura, a pedido do prefeito Ismael Boiani, nada foi feito. A nova rede de água e esgoto
na Castro Alves e São João, na altura nós pagámos metade do material, e o meu pai ensinou-me, além dessas frases, quem diz a verdade não merece castigo. E muitas vezes, se calhar eu tenho passado mentiroso por mentira de outras pessoas. Então, obrigado por esta intervenção e peço desculpa de estar a trazer aqui este assunto. Bruno, é o seguinte, como vereador, nós vamos fazer o possível para ajudá-lo. Já fui lá ver o terreno com você, né? E até surgiu algumas ideias, né? Mas, infelizmente, a execução da ideia está na mão do executivo. Tem que conversar. Eu sugiro, se você, assim, que a gente se reúna com o prefeito para ver se acha uma alternativa para resolver esse problema, que realmente faz 10 anos, né? Então, é uma coisa que, inclusive, é interesse da cidade também. São 11 lotes lá que poderiam estar construídos e está feio, que é o lixo ali, eles colocam uma barreira de terra ali em cima. O vereador Bruno está sempre falando isso aqui na sessão. Então, nós temos consciência que precisa ser resolvido esse problema. Então, de minha parte, o que for possível fazer, vocês podem me convocar a hora que quiser, que nós vamos debruçar sobre esse problema, para ver se acha uma luz no final do túnel, né? Porque não pode mais continuar assim, né? Sim, lá está. A minha pena de ter vindo aqui novamente é que foram feitas várias conversas com o prefeito Ismael Boiani e foi sempre adiado, e tudo o que foi conversado depois não teve andamento. Com o prefeito Chico já falei algumas vezes, ele inclusivamente já disse que essa verba foi pedida, disse que íamos tentar resolver ainda este ano. Só que eu estou a ver que, ainda no outro dia falei com o Dr. Alexandre Abdala, e pelo problema do orçamento, que eu posso correr o risco de, para o ano, não ser novamente feita essa obra. Só que já passaram 10 anos, está aí o orçamento, e eu penso que, se com boa vontade, com bom senso, que era hora de tratarem um investidor como o meu pai, que é um homem honesto, que tudo aquilo que ganhou foi com suor, não foi a roubar ninguém, foi com trabalho, que se lhe fosse dado esse presente. Então qualquer dia o meu pai também vai embora e eu não tenho esse problema resolvido. Ok, bom. Nós vamos voltar a carga para ver se ele consegue achar uma solução. Ok? A gente vai se empenhar. Mais alguém? Conceição. Passa para ela, por favor, o microfone. Pois não, Conceição. Fica à vontade, bem. Eu gostaria de cumprimentar o que o Salgadinho começou a falar em relação aos produtores rurais. Mais perto. Tá ligado? Eu acredito que esteja. Eu vejo a área de... Eu vejo a área de agricultura e meio ambiente, são duas áreas numa só secretaria. E isso, às vezes, dificulta um pouco o nosso trabalho, envolvendo principalmente a parte do quadro de pessoal. Se a gente analisar friamente, nós veremos que o nosso quadro de pessoal é irrisório para atender todo o município, tanto da área urbana quanto da área rural. E a coqueluche, no momento, é a questão do meio ambiente. E mesmo porque nós conseguimos a certificação do selo Município Verde Azul, que é a porta de entrada do município para o governo estadual e federal. O senhor sabe disso, né? Então, nós precisamos fazer de tudo para manter essa certificação. Mas, por outro lado, nós não podemos esquecer também do setor agrícola, que foi uma área, no passado, rica, tanto quanto o senhor conhece o histórico do município de Iacanga, né, em relação à agricultura, e que foi caindo, e chegamos ao caos em que nós estamos hoje, com poucas propriedades, a maioria arrendadas para as usinas, né, e o que prejudicou um pouco, bastante da nossa produção. Eu sou uma pessoa idealizadora, sonhadora. E eu gostaria de ver Iacanga com uma área rural bem diversificada, produtora, como sempre foi, e que tem um perfil. Porque eu parto do seguinte princípio: a educação é importante? Sim, importantíssima. A saúde é importante? Importantíssimo. Só que sem alimento ninguém vive. Um aluno, eu me lembro quando eu era criança, que a gente não tinha o conhecimento que tem hoje. Nós crianças íamos para a escola muitas vezes com fome, com a barriga vazia. A barriga roncava numa cadeira de escola, por falta de alimento adequado, por falta de condições.
O senhor deve saber disso também. Então, nós não podemos esquecer a parte da agricultura, porque sem alimentação, a criança não tem saúde. Se não tem saúde, ela não tem condição de aprendizagem. É uma cadeia. Então, eu solicito, assim, uma atenção especial em relação à nossa cadeia, à nossa Secretaria, Agricultura e Meio Ambiente, para que a gente, pelo menos, equilibre a parte de pessoal, para que possa dar atendimento tanto a um setor quanto a outro. Porque, em relação ao meio ambiente, nós estamos, assim, com um quadro irrisório, mas atendendo, assim, o serviço de tapa-buraco. Está aqui, solicita lá, larga daqui, vai atender lá. E na agricultura, nós temos que pensar na parte técnica em relação aos produtores. Nosso quadro de pessoal, nós não temos um agrônomo, não temos um técnico em agropecuária, não temos um pessoal de apoio. Isso dificulta a nossa atividade. Não estou culpando ninguém, é coisa que já vem ao longo dos anos. Não, acho que é muito importante. Mas que a gente está numa época de reestruturação. Então, vamos olhar com os bons olhos para que isso, futuramente, a médio ou longo prazo, mas que não seja esquecido. Obrigado pela participação, conselheiro. Eu até sugeria, tem um Conselho da Agricultura, não tem? Temos o Então, conselho. eu vou até dar uma sugestão. Tem que reunir primeiro na base, até ver as culturas que seriam mais adequadas, fazer um projeto, né? As pessoas, um plantel mínimo de funcionários, né? Um quadro mínimo de funcionários, né? E apresentar para o prefeito vai estudar, manda para a Câmara vai entrar em interação com vocês, para a gente poder resolver esse problema, porque essas peculiaridadezinhas é vocês que tem que trazer para a gente, porque é o dia a dia de vocês, né? Não, eu não estou censurando e nem criticando nada, eu estou assim, alertando para um futuro, porque o nosso quadro então, mas eu estou pedindo que a senhora critique e censure, é justamente isso que nós queremos. Nós queremos críticas e censuras, porque é assim que funciona a coisa. Tem que chegar, isso aqui está errado e isso aqui é o certo. E não é crítica, não tem que entender como crítica, temos que entender como uma crítica construtiva. Sim. A senhora vai dar uma contribuição para que nós possamos ajudar vocês. Então tem que haver uma crítica, não a crítica no sentido que foi colocado, mas uma crítica construtiva no sentido de melhorar os trabalhos. Entendeu? Eu acho que esse projeto teria que sair da própria conselho de chegar, por exemplo, o prefeito com um cópia para nós, né? A gente vai estudar junto e vamos tentar. Não, nós temos o conselho é atuante, se reúne regularmente, entende? E isso a gente, em relação a planejamento, nós temos feito, inclusive a gente tem assim, o sargento Assis está aqui que pode lembrar, nós estamos com um projeto em vias de concretização, que é o projeto da segurança rural, que vai atender a todos indistintamente, porque o número de roubos voltaram a acontecer na zona rural, o que prejudica Eu posso até sugerir uma coisa, Conceição, que esses projetos cheguem para a gente também. Com certeza. Nós não temos acesso a isso aí. Com certeza. Eu estou tomando assim, você tem um projeto da segurança rural que eu até tenho que ver um negócio de câmeras aí, que o sargento Assis também não fomos ver, mas temos que estar mais junto. A Câmara tem que participar mais também dessas coisas, porque a gente fica esperando os projetos chegar para a gente, né? Então talvez até tenha que ir de encontro. Tem uma ideia boa lá, a gente marca um horário na Câmara, a gente discute, né? Passa lá umas 2, 3 horas até passar as informações para a gente estar bem aquecido a respeito do problema, né? Aí quando o prefeito mandar, você já está sabendo, já antecipa as etapas, né? Uma sugestão. Mais alguém? Doutor João Franco? Obrigado pela presença, doutor João. Nosso baluarte aí. Na pessoa do senhor presidente, eu gostaria também de cumprimentar todos os demais parlamentares aqui presentes, autoridades e pessoas do povo, né? Olha, a chuva me trouxe de surpresa aqui para dentro da Câmara. E foi muito bom, né?
uma pela chuva e outra por ter assistido essa brilhante palestra proferida pelo eminente parlamentar e presidente desta casa, a quem a gente não cansa de ouvir, o Totonho, né? Ele gosta muito de ser tratado assim, né? Desta forma. Bom, o Totonho, o presidente da Câmara, ele levantou algumas coisas que eu pude apreciar daqui, e me parece que às vezes a gente poderia também apresentar algumas sugestões, né? Então, ele diz assim que as despesas com as questões de folha de pagamentos, né, essa coisa, elas estão já com o Tribunal de Contas já está apresentando assim alguns sinais, né, de que ela está muito alta e tal. E realmente é regra do Tribunal de Contas mesmo proceder desta forma, assinalando e tal, para depois tomar medidas enérgicas, né? Então, eu acho que a observação dele também é muito boa. Agora, não existe causa sem efeito, né? A toda causa tem um efeito. Mas por que disso daí da Folha está se chegando a esses gastos assim, astronômicos, né? A arrecadação, pelo que eu pude observar daqui, a arrecadação da prefeitura, mesmo com algumas coisas, mesmo com alguns acontecimentos indesejáveis, né? Mas ele continua sendo um orçamento muito bom, né? É um orçamento que chega a casa de 51.400.000, né? Então, é um orçamento muito bom. Ele é um orçamento maior da região aqui, em se tratando de prefeituras pequenas. E a Canga já está marchando assim de pequena para média, mas ainda temos que admitir que ela é uma prefeitura pequena, que o nosso município ainda é pequeno. Mas a arrecadação é muito boa. Bom, como então nós falamos assim em causas e efeitos, porque não adianta ter uma arrecadação muito grande também, e o dinheiro vai, às vezes começa a sair pelo ralo do esgoto, né? Então, isso daí é inconcebível. Então, no meu ponto de vista, o que eu poderia dizer para o eminente presidente, né, assim como sugestão, é que a prefeitura, sob o meu ponto de vista, esse executivo, ele necessita de uma profunda reforma administrativa, mas uma reforma corajosa, né? Porque o homem que tem medo, o político que tem medo, ou enfim, a pessoa que tem medo de assombração não pode andar de noite. Isso daí servindo, em outras palavras, das suas palavras, né? Por meio de outras palavras. Então, tem que haver uma reforma administrativa. Foi feita uma grande reforma administrativa aqui no governo do saudoso Edu Garcia dos Santos e não foi dado continuidade. Então começa o quê? A prefeitura de Iacanga não é difícil assim, nem precisa fazer muito esforço visual para enxergar de que ela perdeu hierarquia. E numa instituição pública, quando ela perde a hierarquia, acontece todo esse transtorno. Os órgãos públicos, eles têm que ter uma hierarquia rígida e seguir essa hierarquia, né? Tanto que a gente poderia citar aqui, com hierarquia rígida e tal, e que traz bons frutos, né? É a hierarquia da Polícia Militar. Porque o dia que perder a hierarquia, acabou o militarismo, acabou a Polícia Militar. Porque a hierarquia, ela existe na questão de conhecimento, graduação e tal, e existe também nos vencimentos. O que é que faz a hierarquia? Tem muitos entendidos aí nessa questão de organograma, hierarquia até, e que diz que a hierarquia se faz mais até por questão de dinheiro também, pagamentos e tal. Então não adianta a prefeitura também ter uma grande arrecadação e elevarem por demais os vencimentos dos políticos, né? Nós temos, por exemplo, aqui, até que não faz muito tempo atrás, é de se dizer, né, que o prefeito de Iacanga estava ganhando 2.000 menos do que o salário mínimo, do que o salário do Lula, que era presidente da República, da nossa República, né? Então, ora, você governa um município que tem 22 mil e poucos alqueires e ganha, quase que ganha o presidente da República, há um descompasso aí. E é nós, os contribuintes, que estamos pagando por isso. Então, é preciso rever esses pontos de vista e estabelecer uma hierarquia e ver quais são os funcionários, não é, que realmente a prefeitura necessita e tal, porque não é possível tocar a prefeitura sem funcionários, né? Tem que ter funcionários. Mas fazer umas provas seletivas com segurança, ter bons funcionários, né? Porque não adianta a quantidade dentro do poder público, precisa a qualidade, não é isso?
Então, e hoje nós estamos assim, um pouco parece que saindo, destoando um pouco, porque pelo que eu percebi aqui de momento, hoje se trata da LOA, né, que é a lei orgânica. A lei orgânica orçamentária, né? Então, a lei orgânica orçamentária... Não, a lei orçamentária. A lei orçamentária... Anual. LOA é lei orçamentária anual. Hoje vocês estão tratando da lei orçamentária, né? Então, a lei orçamentária, o que constitui a lei orçamentária, né? A lei orçamentária ela é constituída de peças simples, de coisas simples. Ela é constituída de receita corrente, despesas correntes, e despesa de capital e receita de capital. Dentro disso daí é que você tem a arrecadação, e dentro desta arrecadação é que se estabelece pagamentos para todas as outras despesas. Todas as outras despesas vão sair dessas 4 receitas, dessas despesas e receita aí. Por quanto tempo que vale essa lei? Vale por 1 ano, né? Tanto que é uma lei que pega a gente às vezes meio de surpresa, porque ela não tem que ser revogada. O próprio tempo revoga esta lei. Deu 1 ano, quando for no dia 31 de dezembro, ela está revogada, né? Então, mas é uma lei muito boa, porque ela traz tudo aquilo que o município precisa durante o seu ano de exercício. De despesa, de obras e tal, de educação, de saúde, e vai por esse mundão afora, né? Então, ela é importante que se tenha muito cuidado com isso. E eu gosto muito quando as coisas, normalmente é uma lei cidadã, né? E especialmente quando há essas reuniões democráticas, né? Porque nós só vamos crescer em todos os lugares deste mundo, e a canga está dentro deste mundo que eu estou dizendo, o que acontece? Só quando houver democracia, né? Mas uma democracia transparente, não essa democracia que às vezes você percebe aí pelo mensalão, né? Esse pessoal democrata do mensalão, esse pessoal democrata da Petrobras e tal, né? Porque nós precisamos de... Se você comprar toda a criolina Pearson para jogar na bicheira dessa gente, você acaba com a criolina Pearson e não cura a bicheira. Então, hoje é preciso que os políticos tenham bastante cuidado com determinadas coisas. Okay. E nisso eu gostei bastante de ouvir, então, aí a fala do presidente, que diz sempre com muita firmeza, né? Então, que o homem, às vezes, na vida, ele perde muita coisa, né? Mas que ele torna a encontrar. Mas se perde a vergonha, esta nunca mais has de achar. E a maioria dos nossos políticos perderam a vergonha. E é isso, nas minhas palavras, que eu estou saudando umas palavras do presidente da Câmara. Foi por outras palavras, mas ele disse isso daí. Então nós precisamos tomar cuidado, nós temos que rever essa res pública nossa, né? Essa coisa pública nossa, que está muito mal. E trazer benefícios para a comunidade, né? Então eu tenho para mim que jeito há, né? Mas não adianta também o município de Acanga passar a ter um orçamento de 100 milhões, de 120 milhões, se continuar aumentando de forma impensada, né, a folha de pagamento e tal. É preciso que se estude muito bem isso daí, que haja reuniões, né, muitas reuniões e tal. Uma coisa que eu quase nunca vi na minha vida por exemplo, o prefeito reunir com os funcionários, sentar com o seu secretariado. Tem que se sentar à cabeceira da mesa e conversar com eles, certo? Isso é muito bom. Ver o que é que eles estão necessitando, ver o que é que eles precisam, ver o que é que o prefeito pode fazer. O prefeito não pode valorizar no corpo de secretariado dele só uma pessoa. Ele tem que valorizar todos por igual. E aí a coisa anda. Mas enquanto existir valorização só de um que está próximo dele, a coisa não anda. E chega no que se chegou, né? Nós podíamos ter grandes obras, grandes feitos aqui, e que não temos porque boa parte desse dinheiro não está sendo carreado corretamente. Senhor presidente, obrigado pela... Tem mais coisa aí, mais gente querendo falar. Nós gostaríamos de tecer mais umas porção de considerações, mas vamos deixar para uma outra oportunidade, né? Muito obrigado pela participação, doutor. Muito Obrigado. Então, mais alguém tem alguma coisa para falar?
Vamos lá, Cristiana. A área da Cristiana realmente crítica. A minha está bem, tá bem complicada. Mas é compreensível porque é uma política pública nova, né? Que há muito tempo ela vem sendo assistencialista e quando começa a colocar direito, né, direito do cidadão, existe mesmo essa dúvida, né, quanto a certas coisas. Então, eu queria colocar também, dentro da assistência social, do Fundo Municipal de Assistência Social... São 2 milhões, você tem que se virar aí. 2 milhões é dinheiro PAC, hein? Então, eu não sabia que tinha... Agora, pensa bem o quanto eu vou sonhar. Não, é brincadeira, gente. De colocar os benefícios eventuais, que é previsto na LOAS. A LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social. Os benefícios eventuais são auxílio funeral, auxílio natalidade, em caso de calamidade pública, o poder, dentro do Fundo Municipal, de prever também, dentro desses 2 milhões, uma quantia que eu faço essa previsão num plano de assistência que eu mando para o Estado. Que até o ano passado, eu padeci com isso, porque a gente não tinha o entendimento que tivemos agora por falta de capacitação do Estado, né, do Estado e do Federal, que vão jogando as coisas sem antes a gente saber, como muitas outras coisas também, que se atrela a programas, movimentos ao cadastro único sem avisar o digitador, o gestor do cadastro único e tudo mais. A gente tem N problemas que vai vivenciando. Mas, nessa parte dos benefícios eventuais, eu vejo muito assistencialismo. Por quê? Porque uma família tem lá uma conta de luz que não pode pagar. Ela tem o direito, sim, aí a pessoa confunde, vai na prefeitura, porque o prefeito tem que pagar a conta de luz. Não, o prefeito não tem que pagar a conta de luz de ninguém. Então, aí o que acontece? É previsto, num benefício eventual, que a família que está em condição de vulnerabilidade temporária pode ter suprido a sua necessidade, inclusive financeira, por um benefício eventual da assistência. O que acontece? Como não é regulamentado ou não previsto, muitas vezes eu vejo pessoas se compadecendo com situações e tirando dinheiro do bolso para pagar. Aí vira o paternalismo, o comodismo. Então, assim, o que é direito dentro de um parecer de um assistente social, um parecer favorável, de poder ser pago legalmente dentro dos direitos da pessoa. Porque eu acredito... Tem que ver uma análise das pessoas que precisam ser beneficiadas, senão vira bagunça. Isso aí ser respeitado o parecer do profissional. Olha, essa família realmente... Porque eu vejo famílias chegar lá na assistência, gente, com 5 contas de luz para pagar. Para qualquer um pagar. É um montante muito grande. Chegou na segunda, não estou podendo, minha situação está difícil, vou procurar meus direitos. Eu tenho direito a esse benefício? Vai ser analisado, e vai estar legalizado, que inclusive essa lei pode ser regulamentada pelo município. É uma lei federal que pode ser regulamentada, mas mesmo dentro da lei federal, pode-se pagar, o município definir um critério para ser pago um auxílio funeral, um critério para ser pago um auxílio natalidade, e fica tudo bonitinho dentro dos direitos, cada um fazendo o seu serviço, sem... Sim, a dona Jodástica já entregou, já tem uma proposta, né, de lei de regulamentação, e eu acho que isso vai tirar um pouco do assistencialismo e a gente vai efetivar mesmo a política de garantia de direitos. Né? Se bem que o assistencialismo é feito pelo próprio poder público, né? As isso, pessoas então, se beneficiam de cesta básica para ganhar eleição, uma série de coisas que são feitas com essa sensibilidade. Aí, por conta da política, vocês usam isso aí, não estou dizendo vocês, o pessoal de modo geral usa essas assistências mais no sentido eleitoral, né? Então precisa ter um critério rígido, que não pode fazer política com isso. Você tem que passar por um profissional. Essa família realmente precisa de uma cesta básica. Essa família precisa de remédio, ou precisa até que pague a continha de luz temporariamente, mas tem que ter um profissional para definir isso, não é? Sim, e soltando aí para qualquer família. Assim, a filantropia, a caridade, todo mundo fala assim, a gente tem que fazer o bem sem olhar a quem. Isso é para a igreja, para a comunidade, para o vizinho. A assistência tem que olhar a quem, sim, ela tem que avaliar para quem claro ela vai fazer. Claro que tem, profissionalismo, né? Tá certinho, concordo plenamente. Alguém mais? Se deixar comigo, eu falo. Hein? Doutor Moacir, tem alguma coisa para colocar? Está tranquilo? Boa tarde, presidente. Boa tarde, os vereadores. Boa tarde a todos os presentes. Eu estou aqui como secretário de administração
E quero parabenizar mais uma vez a Câmara Municipal, Vossa Excelência, pela iniciativa de fazer essa audiência pública e trazer ao conhecimento da população uma peça muito importante para o município, para a comunidade, porque é daí que vai sair todo o resultado das circunstâncias dos serviços que serão executados no município. Nós ouvimos aqui algumas considerações a respeito de administração e tudo mais. O orçamento, ele é a base de tudo isso. A Cristiane está colocando aqui um posicionamento da assistência social muito importante, necessário para que a gente possa ter realmente esse negócio de chegar ao cidadão. Quantas vezes eu tive que tirar dinheiro do bolso para pagar conta de luz aí de gente, pagar outras despesas de pessoas, viagem para pessoas que precisavam se deslocar. Então, a importância de constar isso no orçamento e ter essa regulamentação é imprescindível. Então a gente espera que essas coisas possam realmente acontecer, porque o município vive todos os dias com os pires nas mãos, buscando sempre recursos, porque é insuficiente. Hoje nós estamos vivendo uma situação para lá de tenebrosa, com esse corte que nós estamos sofrendo, e não é só o município de Acanga, infelizmente é no país inteiro que isso está acontecendo. O governo federal, de alguma forma, está deixando de repassar uma porção de recursos. Só para Iacanga, né, apesar da sua pequenez, vai ter um prejuízo aí de em torno de mais de 2 milhões de reais. E isso tem um reflexo muito profundo, muito grande. O prefeito tem que ter ferramentas na mão, ele tem que ter à disposição para poder administrar e colocar os recursos, carregar os recursos para as obras mais importantes, para aquilo que é mais necessário. E a equipe de governo tem tudo a ver com isso, para auxiliar o prefeito. É por isso que ele tem um corpo de secretários que possam trazer essas informações e ajuda para que ele possa administrar melhor o parco recurso que o município tem. A peça orçamentária foi montada, estruturada dentro de um contexto, normalmente, pelas limitações do próprio orçamento, não existe condição de você fazer uma previsão para atender toda a necessidade. Então, a gente vê durante quase todo o ano leis complementares, leis que estão fazendo emendas no orçamento, exatamente por isso, porque precisa tirar de um lugar, tirar e cobrir o outro. Então, desveste de um santo para vestir o outro. Tem vereador, às vezes, que até chia, né? Nós tivemos aqui no passado, o vereador falou, mas toda vez isso aqui, por que já não fez a previsão? Porque não dá para fazer previsão, não dá para colocar no orçamento tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que precisa ser colocado para atender todas as necessidades. Então, é importante que o pessoal saiba isso, né? E as audiências públicas têm exatamente essa finalidade, esse condão, de trazer informação, porque a população saiba como é que está. Não é simplesmente falar, não, está roubando, está desviando, e não sabe, no fundo, aquilo que está efetivamente acontecendo. O município vem sendo administrado de uma maneira parcimoniosa porque não tem recurso sobrando para fazer tudo o que precisa, então atende o mais urgente, atende a prioridades. As prioridades, está certinho. Obrigado pela participação, doutor Macir. O assistencialismo, apadrinhamentos, falta de seriedade, são coisas que nós temos que começar a combater. O mundo está mudando, né? Eu fui visto, quando eu fiz a denúncia dos cargos comissionados, eu fui muito criticado e hoje foi uma bênção para o prefeito, porque hoje ele pode mexer. Porque eu acho que nós temos que fazer uma reestruturação dos quadros urgente. Não tenho, o prazo está curto, eu vou me sentar agora com o secretário Hélio que está coordenando, o Hélio Borba. Eu não posso deixar de trazer a Cristiane, da área dela, para ela falar qual que é o quadro mínimo que ela precisa, que é as leis, né? Nós estamos criando, parece que mais um PSF 4,
Não é isso? A área de saúde tem que chamar lá a menina Karina para opinar, porque a saúde vai aumentar pessoas, aumenta a folha de pagamento. Você está entendendo? Não tem jeito de você melhorar nada sem a porva. Então o dinheiro está inerente a qualquer tipo de alteração. Então nós temos que sentar, ver qual que é o quadro mínimo que a prefeitura pode operar. Okay. Vamos tentar, a princípio, manter o maior número de funcionários possíveis, né? Ninguém quer fazer terrorismo, mas nós não temos outra alternativa. Nós chegamos num ponto, conforme disse o doutor Moacir, a arrecadação do ano passado, esse ano foi 200 mil, parece que vai cair mais 150 o ano que vem, são 350 mil no ano, por mês, pô. Então, e o quadro permanece o mesmo. Depois tem a creche para entrar. Isso, tem outra creche para entrar também. Eu queria fazer a referência exatamente daí, que está sendo mencionada a necessidade de ampliação do quadro de funcionários, e haverá necessidade maior ainda, com a creche que vai entrar, se entrar o quarto PSF também. Isso. Tem a equipe de agente, de médico, de enfermeiro, todo mundo tem que ser contratado. As duas creches vai ter um corpo de direção, de administração e de professores. Então, tudo isso a população tem que entender, porque às vezes critica o prefeito porque está colocando muita gente na prefeitura, mas não vê a necessidade. Cobra o serviço, mas não quer que tenha gente para fazer. Então, é muito difícil. Ok. O problema é pagar essa gente. Esse é o problema maior. Né? Porque se tivesse condições de estar dentro dos 50%, não tinha problema. O problema é que está estourando o percentual da lei. Isso dá improbidade administrativa. Eu acho que o Chico deveria estar muito preocupado com isso. Nós vamos ter que fazer essa reestruturação urgente, porque dá improbidade administrativa isso. Mas tem uma questão, Totonho, que é... Tem uma questão que é até psicológica, né? Vamos colocar a psicologia aí, né? Eu bem dentro do meu peixe, né? Lá da minha equipe. Porque às vezes tem perfis que não estão atendendo aquilo que está cumprido, naquela função. Então, de repente, um reordenamento aí dá para economizar um pouco, né? Não, a ideia é manter o maior número de funcionários possíveis, mas ao enxugar o quadro, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ter que enxugar o quadro. Não tenho dúvida nenhuma. Isso aí é uma tarefa que cabe ao Executivo. Esse problema não foi a Câmara que criou, não foi nós que criamos esse problema. Nós estamos preocupados com ele, e eu sempre digo, cada dia mais a Câmara vai ter que começar a ter posturas diferentes. Tipo assim, você não tem que estar do lado do prefeito, você tem que estar ao lado dele, ok? É diferente você estar do lado de alguém e ao lado dele. Então nós temos que estar do lado do povo de Iacanga, ok? O que é bom para o povo de Iacanga? Então nós estamos do lado do povo daqui, é bom para a cidade. Estamos ao lado do prefeito para fazer o melhor para o povo de Iacanga, porque o prefeito é tão empregado do povo quanto o vereador, quanto qualquer servidor público. Então nós somos empregados do povo. Nós somos eleitos, confiaram num grupo para administrar da melhor forma possível. Então nós temos que estar ao lado do prefeito e do lado do povo de Iacanga. É o povo de Iacanga que que confiou na gente. Nós temos que fazer o melhor possível para a cidade e para o município. Ok, gente? Só para lembrar, senhor presidente, que os cargos de agente de saúde vem verba para isso, para a gente, porque o restante depois, para a nova UBS, vai precisar. Tudo isso vai ser analisado. Gente, eu acho que já foi bem debatido, né? Então, obrigado pela presença. A questão do Bruno é um problema particular. Se nós temos que agendar, eu estou à disposição sua, viu? Só para encerrar e a gente está disponível para poder te ajudar no que for possível. Então você conte comigo lá. Eu não vou resolver o problema para você porque eu não sou executivo, mas eu vou prometer muito esforço no sentido de achar uma solução para o seu problema lá, ok? Obrigado a todos, bom retorno e obrigado pela participação.